Olá, hoje nossa aula 2, módulo 5, vou falar sobre uma das coisas mais difíceis para lidarmos com as pessoas quando estão numa sessão, uma terapia, para você que é psicólogo, ou no aconselhamento, quando ele busca ajuda em aconselhamento para se livrar de algum mal, de algum pecado ou de algum problema. É a teoria do desejo. Todos nós temos desejos, nós somos seres desejantes. O desejo nos constitui, nos compõe. Sem desejo nós não vivemos. O problema é que o desejo é perverso, é mal por natureza. O desejo sempre busca um objeto para a gente se apegar e para a gente tentar saciar a nossa fome de carência, afetividade, de afeto, a nossa fome de ser amado, de amar, a nossa fome de ser querido, valorizado. Então o desejo nos constitui. Você vai ver a criança, ela amamenta o seio materno e quando ela acaba de beber do seio materno, do leite que sai desse seio, ela pega o dedinho, ela chucha o dedinho, ela pega o dedinho do pé, ela pega uma fralda, ela pega um paninho, ela passa a mão no lóbulo da orelha da mamãe. Ela está sempre tentando viver no princípio do prazer, como nós tivemos uma aula, sempre vivendo no desejo, né? Então, todos nós temos que entender o que é desejo e entender que o desejo nem sempre é um desejo santo. Pelo contrário, a nossa natureza terrena só deseja o que é mal por natureza, não deseja o que é bom. A nossa natureza humana deseja o pecado. É só o Espírito Santo em nós que quebra a hegemonia do pecado e nos leva a desejar o que é santo. O apóstolo Paulo disse que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não haverá um desejo para a eternidade, não haverá um desejo para as coisas santas. Eclesiastes diz que Deus pôs no coração do homem o desejo, o anseio pela eternidade. A palavra desejo vem do latim, quer dizer privação. O que quer dizer isso? A pessoa está privada de algo e ela só consegue ter o desejo porque existe uma privação. Não há desejo sem privação. Só há desejo porque falta uma saciação do outro. Então, o desejo só surge a partir da falta, da ausência. Então, quando nós queremos alguma coisa, é porque nos falta. E esta falta nos conduz a buscar alguma coisa. A necessidade visa um objeto para nos satisfazer. E não é um objeto específico, é qualquer objeto que busca a satisfação. E por isso que o desejo é dirigido para o outro. O desejo leva o homem a sair de si para em busca de algo que ele supõe que o outro tenha para oferecer à sua própria vida, né? Então, quando eu desejo algo e eu não consigo suprir esse algo em mim, eu vou em direção ao outro para que o outro possa me suprir. Por isso que o desejo, já dizia o Lacan, é sempre o desejo do outro. O que ele quis dizer como desejo do outro? Eu percebo que eu necessito de afetividade, de carinho, de aperfeiçoamento. Eu percebo que eu necessito de algo que eu não tenho. O que eu faço? Eu me lanço em direção ao outro para que o outro venha me suprir ou que o outro seja o complemento para a provisão do meu desejo. Quer ver só isso? É o ato sexual. O desejo sexual é um desejo de buscar um parceiro que possa suprir-me no desejo que tanto quero para a minha vida. Mas o desejo, por si só, não nos sacia totalmente 100%. Por quê? Porque o desejo nunca é plenamente satisfeito. A psicanálise trabalha com o desejo e entende que o desejo não é planificado. O que é não ser planificado? É o desejo que não tem a sua completude satisfeita. E por isso que cada vez que você busca um objeto para saciar o desejo,
você sempre precisará de uma nova dose para que venha ser saciado. Aí está a cocaína, a maconha, a droga, o cigarro, o sexo, ou seja o que for, a comida, o alimento, tudo isso faz menção do desejo. Ato sexual, o ser humano pratica o sexo, ele tem o seu orgasmo, a mulher tem o seu orgasmo, o homem tem o seu orgasmo, e aí ele precisa de um novo desejo e de um novo anseio por essa mulher para se unir a ela ou se unir ao homem e ter um novo desejo, um novo anseio. Por isso que muitas vezes as pessoas trocam de parceiros, porque acham que o seu desejo não é planificado, né? Ou melhor, que o seu desejo não é totalmente saciado na relação com o outro. Então a troca de parceiros nada mais é do que tentar ser saciado nas relações com vários parceiros ou de várias formas de sexualidade. Daí existe a ideologia de gênero, que não concordo, não gosto, mas tento explicar através desse objeto para buscar a saciação. A ideologia de gênero fala que o ser humano nasce num corpo físico, mas ele não se sente sexualmente falando no corpo no qual está. Então ele constrói o seu gênero socialmente. Nasceu homem, mas se sente um bi, um tri, ou se sente uma mulher. Então ele tenta mudar a sua ordem física, genética, o presente que Deus deu a ele, através de uma mudança de sexo para tentar ser feliz com uma outra forma sexual. Acontece que o ser humano vai tentar várias formas de saciação sexual, por exemplo, e não vai ser satisfeito. Por quê? Porque a satisfação não está nele. A satisfação é mais do que ele ser sexual ou não sexual. A satisfação plena só vem de Cristo Jesus. Estava vendo uma reportagem de uma pessoa no Brasil que é chamado do Kim humano. E ele fez 82 cirurgias para mudar o seu corpo agora para ser uma mulher. E transformou-se numa mulher. Por quê? Porque nunca esteve contente com o corpo que tem e com a sua própria sexualidade. Aqui não é nenhuma crítica, é uma constatação. Numa disforia de gênero, uma constatação que mostra que a pessoa nunca está satisfeita com o corpo que tem, com o padrão ou com a sexualidade que teve. Então fica buscando novas formas de desejo, mas nunca estará satisfeito. Por quê? Porque o desejo não sacia o próprio desejo. Levinas, Emanuel Levinas, um filósofo antigo, que era um judeu, dizia: o desejo não sacia o desejo, aprofunda-o. De certa maneira, alimenta em mim uma nova fome. É isto. Então, quando você vai atender pessoas, você vai ver que ela está constituída por desejo. E ela vai ter que entender que o desejo é perverso, que o desejo não se converte, e que o desejo tem que ser adestrado, tem que ser trabalhado. É como um carro de boi no qual você pega a rédea e você adestra esse desejo para aquilo que é bom. Efésios 2 diz que nós, em outros tempos, éramos dirigidos por desejos desconexos. Olha o que diz o seguinte: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza terrena. Então, pessoas guiadas por desejos ou por libido são pessoas desenfreadas, que fazem qualquer coisa para saciar o seu desejo, mas nunca estão planificadas ou satisfeitas. Tá? Tiago 1, versículo número 15, diz o seguinte, olha, vou o 14 antes. A tentação vem dos nossos próprios maus desejos. O termo desejo que o apóstolo usa é epsimia. Epsimia é um desejo forte, incontrolado. É uma ânsia que vem de dentro. E o termo diz que ele nos seduz e nos arrasta ao pecado. Quer dizer, o que nos conduz ao pecado é o nosso próprio mau desejo. A Eva foi tentada quando foi atraída
pelo seu mau desejo. O texto bíblico diz que a Eva olhou e desejou. Olhou e desejou. Né? Então, a porta para a entrada do pecado em nossa vida é o nosso desejo. E o texto bíblico diz que esse desejo dá luz ao pecado. E o pecado se desenvolve plenamente, que gera a morte. Aqui existe a mãe, a filha e a neta. A mãe é o desejo, a filha é o pecado e a neta é a morte. Então, todos nós temos essa porta de decisão em nossa vida, que é o nosso desejo. O pecado quer o controle. O pecado quer o controle. Lá em Gênesis, Deus falou para o homem de Deus, para Caim. Olha, o pecado bate a sua porta. Ele quer entrar. Compete a você dominar. Paulo disse, tudo me é lícito, mas eu não vou deixar com que isso me domine. Todo que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E Paulo diz que aquele a quem nos entregarmos para obedecer se transforma em dono de nossa vida. Pedro diz que se nós formos governados pelo princípio do pecado, nós seremos escravos do pecado. Então vamos pensar no desejo. Quando você atender alguém que tem um desejo pecaminoso, você tem que levá-lo à consciência de qual é o preço que ele paga pelo seu desejo. Por exemplo, vamos ser práticos. Alguém diz, eu me apaixonei por uma amiga minha do serviço. Eu não gosto mais da minha mulher. Eu tenho um desejo por esta pessoa. Você tem que pontuar. Não só que é um pecado, mas pontuar e dizer o seguinte. Você sabe qual é o preço que você vai pagar pelo seu desejo satisfeito? Porque todo desejo tem um preço. Vamos ver biblicamente isso? Eva pagou um preço. Sansão pagou um preço. Davi pagou um preço. Pedro pagou um preço, Judas pagou um preço, e nós vamos pagar preços pelos nossos pecados, porque o pecado é como uma nota promissória. Você faz o empréstimo e você tem que pagar as consequências do seu pecado. E todo pecado tem consequência. O nosso pecado é perdoado, mas nós vamos ter que lidar com as consequências do nosso pecado. Então você tem que fazer a pessoa entender que o desejo é um desejo insatisfeito, que um desejo é fantasioso, é fantasmático, e que o desejo se transforma em pecado, e que o desejo é enganoso, que o desejo é mentiroso, e que ele cobra um preço caro. Lembro de Aminon, que quis deitar-se com a sua irmã Tamar. A Bíblia fala que Davi tinha muitos filhos, e Aminon quis deitar-se com a sua irmã. E a Bíblia diz que quando ele tentou deitar com ela e forjou a situação, ele conseguiu. E ele estuprou a sua irmã, e ele conseguiu fazer com que ele transasse com essa sua irmã. E a Bíblia diz que após ele ter deitado com a sua irmã, claramente a Bíblia conta para nós que aquilo que era um prazer se transformou em aversão. Mas por que se transformou em aversão? Porque o seu desejo foi satisfeito. E após o seu desejo ser satisfeito, ele simplesmente vira para o lado e ele não tem mais o desejo por essa irmã. Por quê? Porque o desejo foi planificado. Aqui está presente no texto bíblico em 2 Samuel, capítulo número 13. Aqui eu estou com o texto bíblico e a Bíblia diz muito bem isso, que depois disso, de ele ter transado com ela, aqui 13, versículo número 15. Então, a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo. E o desprezo por ela foi mais intenso do que a paixão que sentia. Mas por que é isso? É simples. O cara quer transar com a mulher. Está obcecado, fantasmaticamente falando, de transar com essa mulher. O seu desejo cobiçoso o levou a transar. E como que surgiu o desejo? Ele sentiu, ele desejou, ele pensou. Por isso que Jesus disse que nós pecamos no pensamento. Quando a gente alimenta um desejo pecaminoso, a nossa mente começa já a adulterar.
O adultério não acontece do dia para a noite. O adultério, ele é como chocar um ovo, ele acontece dentro da gente. Você olha, você deseja, você cobiça, você fica alimentando o desejo e uma vez cobiçado, desejado, ele leva você à morte. O desejo por si só não é pecaminoso. Não, 1000 vezes não. Não deixe a pessoa achar que o seu desejo é pecaminoso. Sabe por quê? Porque nós podemos desejar e nós desejamos o que é mal. Mas o desejo em si não é pecaminoso. O pecado é perigoso quando nós deixamos que esse desejo nos leve à morte. Olha de novo o que o Tiago diz. A tentação vem do seu próprio mau desejo. Então, ser tentado não é pecado. O pecado é quando nós deixamos ser seduzidos e arrastados pelo desejo. Lembra o que Jesus disse? Que quando você olha para uma mulher com desejo impuro, você já cometeu adultério, porque o pecado nasceu aí, porque você alimentou o desejo. Então o desejo, quando ele é alimentado, nos conduz ao pecado. Então voltemos ao exemplo. Ele desejou a mulher, ele quis, aí ele vai lá e consegue transar com a mulher. Depois de transar, ele vira do lado, põe a sua roupa e volta para casa. Foi simplesmente um descarregar de pulsão, de libido. Não há amor, não há interesse. O que existe é apenas a provisão de um desejo, porque desapareceu. No caso de Aminon, ele transou com a Tamar, ele estuprou a sua irmã e o desejo desaparece. Porque o desejo, depois de ser satisfeito, desaparece. Vamos pensar assim, você está com fome, uma fome tremenda. Você come uma pizza inteira. Depois de comer, o que acontece com o seu desejo? Ele desaparece. Aí o que acontece? Amanhã vai surgir um novo desejo para um novo alimento. Por quê? Porque o desejo jamais é planificado. E pessoas que vivem debaixo de sempre tentar saciar o seu desejo por coisas ou objetos pecaminosos, vai virar escravo do pecado. Vai virar escravo do pecado. Há um texto que gosto muito em Provérbios 29 e 21. Você tem a apostila para você aí, mas eu gosto de ler aqui para a gente poder pontuar isso. Olha o que diz Provérbios 29 e 21. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. Outra versão diz o seguinte, que se você mimar um escravo desde pequeno, no fim ele vai querer ser o seu filho. O que quer dizer com isso? Se eu alimento a minha carne, se eu alimento o meu desejo imundo, então eu vou me tornar escravo disso. Então, quando o desejo surge, eu tenho que ter dois pensamentos. Alimentar o meu desejo ou não alimentar meu desejo. A pornografia é assim. A pessoa viciada em pornografia está constantemente alimentando o seu desejo. Nunca é saciado. Mas quanto mais ele alimenta o seu desejo, mais ele vai ser conduzido ao pecado. Então eu tenho que parar e pensar e dizer como Paulo disse. Tudo me é lícito, mas não vou deixar com que isso me domine. É ter o domínio próprio. É ter o controle do Espírito Santo, que é o fruto do domínio próprio, que Paulo tanto diz em Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Paulo diz, não tenhais cuidado em seus desejos, na sua carne e nas suas concupiscências. A gente tem que tomar essa consciência de que devemos morrer cada dia para o pecado. Paulo dizia assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Não me glorio em nada a não ser na cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É a morte diária. Por quê? Porque o pecado muda o nosso coração. O nosso pecado é enganoso. Efésios 4, versículo número 22, Paulo vai falar sobre o desejo,
E eu acho uma coisa maravilhosa no que ele diz aqui. Olha o que ele diz, Efésios 4, 22. Ele diz, livrem-se da sua antiga natureza e do seu modo velho de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Todo desejo é perverso, é impuro, é maligno. E se eu deixar com que esse desejo me domine, ele vai me levar ao pecado. Portanto, quando ele aparecer em mim, eu tenho que reconhecer que é um desejo e não recalcar. Porque toda vez que você recalca um desejo, ele vai voltar em forma de sintoma, em forma de limpeza excessiva, em forma de paranoia, em forma de neurose obsessiva, em forma de uma santidade desviada, em forma de um efeito ao contrário. Então, não recalque o desejo. Reconheça que é um desejo. Diga, eu sinto isso, mas não vou deixar com que isso me domine. Você tem que ensinar as pessoas assim. Eu tenho um desejo e eu reconheço que eu tenho um desejo, mas não vou deixar com que ele me domine. Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos ficar irados. Irado é pecar? Não. Irar não é pecar. O problema é quando eu permito que essa ira domine a minha vida. Você pode sentir um desejo esquisito por alguém? Pode sentir. Contanto que você diga, não vou deixar com que isso me domine. Não vou permitir que isso me deixe ao pecado. Eu não vou alimentar o desejo. Então, deixa eu dar para você um exemplo para cá. Eu estou aqui com o meu celular. Alguém te mandou uma mensagem te cortejando, sexualmente falando. E você começa a conversar com essa pessoa. Você dá trela a essa conversa. Você bate papo. Você vê imagem pornográfica, de nudez. Você começa a alimentar e daqui a pouco você é tragado pelo seu próprio mau desejo. Qual foi o pecado de Davi? Adultério. Como que ele pecou? Ele viu a mulher tomando banho. Ele desejou a mulher. Ele mandou chamar a mulher e ele cometeu pecado. E a Eva? Eva ouviu a conversa da serpente. A serpente falou com a Eva. A serpente desautorizou a palavra de Deus. A serpente ajudou Eva a duvidar da Bíblia. E a Eva bateu um papo, conversou e trocou a ideia e de repente olhou para o fruto, desejou o fruto, pegou o fruto e comeu o fruto. Então o pecado não acontece da noite para o dia. Ele é concebido, por isso que Tiago diz que o pecado tem que ser concebido, gerado. Se eu digo não, ele não vai ser concebido. Se eu recuso, eu não vou viver o engano. Cuidado, o nosso coração é enganoso. As pessoas imaginam que vão vencer o pecado conversando, vivendo. Não, não é verdade isso. Temos que fazer como José. Quando a mulher de Potifar quis deitar-se com José, José fugiu. Paulo diz a Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. O pecado deixa o nosso coração empedernido, obscurecido, enganado. Nós nos tornamos enganados através do pecado. E se nós continuarmos ouvindo uma voz do pecado, ele vai nos conduzir ao pecado. Portanto, nós temos que ouvir ou a voz do pecado nos chamando ao pecado, ou ouvir a voz do Espírito Santo nos chamando para uma consciência de santidade. Depende do que nós estamos ouvindo. Então, na primeira aula eu falei sobre o pecado, o que ele nos causa. Nessa segunda aula eu mostro do desejo, como o desejo é pecaminoso e como nós temos que aprender a lidar todos os dias com o nosso desejo. Porque quando menos imaginamos, ele aparece em nossa vida querendo nos conduzir ao pecado. E cabe a você parar e dizer, não vou entrar nessa, não vou cair nessa. Eu vou encerrar com um texto aqui de Caim e de Abel. Gênesis 4, versículo número 6, diz, por que você está furioso? O Senhor perguntou para Caim. Por que você está transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas, se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, de fora, à sua espera.
e deseja controlar você, mas é você que deve dominá-lo. O pecado não terá domínio sobre vós. Quem domina você? O pecado ou o Espírito Santo? Você tem que ensinar as pessoas a serem dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Fica a dica. Até nossa próxima aula. Deus te abençoe.